A paz do Senhor, eu sou o pastor Edson, esse é o meu canal, tá bom? Canal para abençoar a sua vida, para levar a mensagem de Deus no seu coração. Hoje, a pedido da Karine, nós vamos estar falando sobre a música Ousado Amor. Desde já vai lá, dê o like, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho para quando tiver algum vídeo no canal você estar recebendo, tá bom? E Deus te abençoe muito. Bom, para começar, essa música, o título dela, ela em português, talvez não seja nem a maior discussão. A maior discussão é a versão dela em inglês, ou o original dela em inglês, que foi o Corey Osborne que escreveu, né, que foi o autor da música. Porque no português ela recebeu o título de Ousado Amor, mas em inglês não é ousado, é imprudente amor, o amor imprudente, tá bom? Então, em inglês é que gerou mais confusão, gerou mais discussão teológica sobre o assunto. Por quê? Porque justamente o imprudente é o grande problema. Quando ela foi traduzida em português, as versões em português, eles mudaram, né, o ousado, apesar de eu achar que o ousado também não é uma boa palavra, e não há tanto problema na música assim, apesar do meu ver a música trabalhar muito um antropocentrismo, né, mas vamos lá, vamos analisar a música, tá bom? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim, tu tens sido tão bom para mim, antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim, tu tens sido tão bom para mim. Essa primeira estrofe é bíblica, a ideia dela, porque eu entendo que o que ele está falando é da onisciência de Deus, né? E aí quando você lê o Salmo 139, o salmista fala muito bem sobre isso, sobre a onisciência de Deus. Quando você vê Jeremias, quando Deus fala com ele que antes mesmo de o formar, já o conhecia, então você percebe a onisciência de Deus. Eu só não gosto muito da palavra cantavas, que para mim já é um sinal de uma inversão aí, de um antropocentrismo, de você trazer o centro para o homem, ao invés do homem cantar para Deus, de exaltar o Senhor através da música, Deus canta ao homem. Essa é a minha visão. E aí você vem o refrão, o impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 e só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, nem mesmo assim se entregou, o impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Bom, aqui a gente começa, eu queria falar primeiro no refrão da música sobre o fato de nós não merecermos, que é claro e evidente, né? A música fala sobre isso. Tito 3,5, ele fala que foi pela misericórdia, né? Não foi por nenhum ato de justiça. Romanos, o capítulo todo fala de nós não merecermos. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, 6 fala que é através de Jesus, porque nós éramos pecadores, né? Efésios 2 fala que pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras de homens para que nenhum homem se glorie. Então você percebe que isso é uma realidade bíblica, o não merecer. Só entra aquela questão do imprudente, né? Na verdade aqui em português ficou ousado. E na minha visão também, o fato dele falar que deixa, na verdade não é que ele fale, deixa entender de Deus deixar as 99, como se ele abandonasse um pouco as 99 para ir atrás da ovelha perdida. Aí você pode falar para mim assim, mas você ia forçar a barra pensar nisso. Talvez se nós não conhecêssemos algumas coisas, seriam forçando a barra. E que algumas coisas são essas? Olha o texto, esse texto é uma explicação do próprio autor. Eu vi no canal do Tom das Escrituras, né? Eles também falaram sobre a música. Olha o que o autor da música diz. Quando usei a frase o amor imprudente de Deus, quando dizemos isso, não estamos
não estamos dizendo que o próprio Deus é imprudente, ele não é louco. Estamos, no entanto, dizendo que o modo como ele ama, em muitos aspectos, é grandioso. Bom, até aí tudo bem, maravilhoso, né? Não tem nada de problemático nessa fala dele. Na verdade, é uma fala que realmente representa o amor de Deus, o se importar, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta intensidade, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Só que ele continua e fala assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele está totalmente despreocupado com as consequências de suas próprias ações em relação à sua própria segurança, conforto e bem-estar. Irmãos, meus queridos, despreocupado com as consequências, essa explicação da música mostra um pensamento, talvez se perguntasse, ele não falaria que esse é o pensamento, mas demonstra um pensamento de um Deus que não conhece todas as coisas. Até conflitante com a primeira estrofe, que fala justamente de um Deus que conhece todas as coisas. Antes de eu me formar, o Senhor já me conhecia. Aqui então eu vejo um Deus, você começa a ver um Deus nesse texto em que despreocupado com as consequências das suas atitudes. Não tem essa de Deus estar despreocupado com a sua própria segurança. Deus primeiro, Deus é onipotente, né? Deus pode todas as coisas, ele é o grande El Shaddai. Então não tem essa de Deus se preocupar ou ter uma ideia de despreocupado em relação ao seu próprio conforto, seu bem-estar, sem se preocupar, ou imprudente com essa ideia, porque Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, e não existe essa ideia. Deus não pode se machucar, Deus não vai se ferir, Deus não é um mortal como nós, para estar sujeito a esse tipo de coisa. Bom, e quando você continua a frase dele, aí ele termina assim, você vê, ele não se pergunta o que ganhará ou perderá, colocando-se em risco. Ele simplesmente se coloca lá fora na chance de que você e eu possamos olhar para ele e dar-lhe esse amor em troca. Para mim, eu vejo um antropocentrismo muito grande e voltado para um Deus que necessita do amor do homem. Pelo menos na explicação dele, né? Talvez a música em si você nem perceba isso, mas quando você vê a explicação dele, você percebe isso, tá bom? Essa visão, assim, entendeu? Ele simplesmente se coloca lá fora na chance. Deus é soberano, Deus tem o conhecimento, Deus é onisciente, ele tem conhecimento do passado, do presente e do futuro. Deus não está na chance. Deus já sabe quem vai ser seus filhos, quem não vai ser, quem vai para a perdição eterna. Deus já sabe todas as coisas, tá bom? Então não tem essa ideia de Deus estar lá na chance de alguém, não. Deus já sabe. Aí a música continua, onde ele fala: inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim, tu tens sido tão bom para mim, não tinha valor, mas tudo pagou por mim, tu tens sido tão bom para mim. Isso aí é bíblico também, muito bíblico. Nós somos inimigos do Senhor, né? Ou éramos, quando éramos pecadores. Romanos 5,10, né? Antes de Deus nos salvar, nós éramos inimigos. E a última frase, ele traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Aqui não vejo grandes problemas, só um sinal também de um pouco antropocentrismo também, né? Dessa questão de um Deus que está atrás do ser humano, mas também não vejo nada antibíblico aqui, tá bom? E uma coisa que eu queria ressaltar também, que hoje em dia o evangelho, como é que está? As pessoas cantam essa música e, primeiro, essa música é baseada em Lucas 15, né? Na parábola que Jesus contou. Tem também e quando você olha o contexto da parábola, você percebe que ali você pode também ter a visão de que Jesus, quando ele está falando dele mesmo, salvando a humanidade, trazendo a humanidade de volta à presença de Deus, entendeu? E
E a parábola, quando você olha o contexto lá, você pode pensar justamente daqueles que se desviaram ou daqueles que estão afastados do Evangelho. Bom, e se você pensar desse jeito, todo domingo você vai cantar essa música, você tá desviado do Evangelho e tal, é complicado. E tem uma visão também no Evangelho que está hoje, de que Deus deixou, né, a imprudência de Deus, o amor imprudente de Deus, deixou as 99 só para me procurar, para me encontrar e tal. Bom, a grande questão, quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, que é uma parábola que é contada logo depois, né, bem sequente aí a parábola da ovelha perdida, você percebe que quando o filho pródigo ou o irmão do filho pródigo fica indignado por causa da festa que foi feita para o irmão dele, o pai dele fala assim, é o seguinte, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu, mas é necessário que nós nos alegremos porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então você percebe ali naquela fala do pai, nessa parábola de Jesus, que é no mesmo contexto da outra parábola, da ovelha perdida, que não é que o filho pródigo era mais importante do que aquele que ficou em casa. A alegria é por ele ter voltado. E da parábola do filho pródigo até mostra que a alegria também deveria ser do irmão ao ver o irmão voltar. Então, você que desviou e voltou, alguém que desviou e voltou, alguém que não é que é mais importante, mas a alegria de ter voltado, de estar nos braços do Senhor é que é grande, tá bom? Então, eu não colocaria essa música num louvor, por exemplo, da igreja, né? Por esses pontos que eu falei, e eu acho que essas são as maiores dúvidas de que a música pode gerar em quem lê, né, e analisa, porque a Karine mesmo falou que gera um pouco de dúvida, eu acho que gera muita dúvida, na verdade ela falou, né, discussão, ela gera, a versão em inglês gera mais do que essa versão em português, tá bom? A original em inglês gera mais do que essa no português, porque no português eles melhoraram um pouquinho a letra da música, mas assim no português eu acho que ainda tem muito do antropocentrismo, de uma visão de que o filho que volta é mais importante, tá bom? E essa questão do amor imprudente de Deus não temer as consequências, não, Deus é onisciente, Deus é onipotente, não acontece nada com Deus e Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Essa foi a minha análise, né, de acordo com aquilo que eu entendo. Se você tem uma opinião diferente, tá bom? Você vai lá nos comentários, deixa lá a sua opinião, mas sempre baseando a sua opinião biblicamente, botando os textos bíblicos lá, tá bom? Sempre uma coisa saudável para a gente analisar, discutir sobre os textos bíblicos, tá bom? No mais, fica na paz, Deus te abençoe.